É engraçado como em One Piece, um anime shonen cheio de lutas e poderes, capítulos como esse que são escritos em cima de apenas um diálogo se tornam os mais interessantes e importantes para a história. E acima de tudo, conseguem prender os leitores. A construção de mundo que temos nesse mangá é invejável, e agora, depois de anos, vamos descobrir os últimos eventos que ficaram ocultos de nós, que aconteceram no Reverie. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos de volta ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e preparem-se. Vamos para mais uma review de capítulo, o capítulo 1083, a verdade sobre aquele dia. Mas antes de ir para essa análise, nós gostaríamos de pedir para que vocês checassem os links da descrição. O canal ainda está sem monetização e nós precisamos do apoio de vocês para continuar trazendo vídeos por aqui. O primeiro link na descrição é o código Pix do canal, e qualquer ajuda de vocês já é muito importante para nós. Além disso, seu like e a sua inscrição no canal são importantíssimos e nos motiva demais a continuar aqui no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal secundário também, todos os links estão na descrição. E então, sem mais enrolação, vamos direto para esse capítulo. O capítulo já começa com a capa do Doflamingo cuidando de um passarinho caído, e isso nos faz ter um pouco de saudade desse personagem. Sua última aparição foi na prisão de Mary Joa, num dos discursos mais icônicos do mangá, e nós estamos nos perguntando até hoje se ele ainda vai retornar para a obra. Nós já preparamos um vídeo inteiro sobre isso, e ele vai ser o próximo a sair aí no canal, então fiquem ligados. É uma teoria bastante interessante que vocês vão gostar muito. Dito isso, o capítulo começa onde o outro terminou. O Sabo finalmente conta a Dragon e a Ivankov o que aconteceu na Reverie. O flashback, o que ele conta é exatamente o que previmos na análise do capítulo passado. Ele basicamente vai falar tudo sobre o que aconteceu na Reverie, mas ainda não citar o nome de In-sama, o que por si só já é muito estranho, porque se fosse qualquer um de nós no lugar dele, essa seria a primeira informação a ser dada para Dragon. Mas ele está contando a história aos poucos e tirando algumas dúvidas deixadas desde que saiu aquele jornal sobre a morte do Rei Cobra. Sabo começa a relatar os acontecimentos do ataque do exército revolucionário à terra sagrada de Mary Joyce. Eles tinham três objetivos principais que já conhecíamos: destruir o símbolo dos Tenryubitos, assim declarando guerra, resgatar Kuma, que por acaso fez o favor de voltar para lá, e libertar o máximo de escravos que conseguissem. Obviamente, o impacto disso para o mundo resultou no capítulo que conhecemos como o Imperador das Chamas, onde as 8 nações e diversos outros países ao redor do mundo viram Sabo como um símbolo de revolta contra o governo mundial. E é isso que Dragon conclui logo em seguida, quando Sabo diz que destruiu todas as reservas de comida de Mary Joyce. Isso aconteceu porque enquanto Sabo estava na batalha, Dragon causou a insurreição em 12 nações, onde nas 8 que conhecemos tiveram sucesso. Insurreição é basicamente o ato de se revoltar contra uma ordem pré-estabelecida, basicamente um ato de rebeldia. Acontece que Ivankov traz a notícia do desaparecimento de Lulúzia, e isso é importante por um certo motivo. O reino de Lulúzia foi obliterado pelo poder que Imu possui. O lugar desapareceu completamente do mapa. Ou seja, em impacto mundial, as pessoas aparentemente sabem sobre o sumiço do lugar, não sabendo como isso aconteceu nem a origem do que apagou o país. O poder de In não é como teorizávamos há vários vídeos atrás. Imaginávamos que além de apagar a ilha fisicamente, as pessoas perdiam ciência de que aquele lugar existiu, sendo essa a possível razão de como o reino antigo teria sido apagado e esquecido há 800 anos atrás, mas ainda assim, por enquanto, eles não sabem qual a origem do poder capaz de fazer isso. Mas nós vamos comentar sobre isso mais à frente. O plano da guerra final já estava acontecendo debaixo dos nossos olhos e não tínhamos percebido. E o mais interessante é que é algo que está acontecendo lentamente e aos poucos tem um desenvolvimento bem interessante e muito inteligente. É até engraçado pensar que o mangá que começou como um pirata que estica virou uma trama densa e política. Um shonen onde a gente esperar que tudo se resolva na porrada tem um capítulo como esse, em que praticamente é debatida geopolítica e estratégias reais de guerra, quando Sabo e o Dragon continuam falando sobre seus feitos e o impacto deles em Mary Joyce. A revolta dos reinos que se aliaram aos revolucionários é basicamente a quebra de aliança com os dragões celestiais, e que a partir daquele ato, eles não poderiam mais pagar os impostos ordenados pelo governo mundial, e também a quebra de exportação de recursos dos países para Mary Joyce. E assim como Ivankov conclui, Mary Joyce é praticamente uma fortaleza impenetrável, ou seja, a entrada de todo e qualquer recurso de comida é difícil, ainda mais com os ataques aos transportadores de exportações realizados pelos revolucionários enquanto o ataque a Mary Joyce acontecia. Ivankov diz que agora eles vão saber o que é passar fome e
sentir pobreza na pele, e também viverem abaixo de ameaças assim como todas as outras nações do mundo. Dragon então conclui que não vão conseguir impedir toda a entrada de recursos, mas estão conseguindo vagarosamente pressionar eles ao extremo. E eu sei, o que você provavelmente está interessado é em luta, guerra contra os almirantes e os novos cavaleiros, mas não dá pra negar que ver esse tipo de complexidade a respeito da geopolítica em One Piece é importantíssimo. O Oda poderia ter feito só o Sabo queimar tudo e eles estarem tentando reconstruir Mary Joyce, mas não. Ele criou toda essa estratégia e conflito. Não dá pra negar, One Piece tem uma construção de mundo sem igual. Mas vamos falar sobre o que vocês realmente querem ouvir, porque aqui nesse capítulo 1083, Dragon mostra um conhecimento muito além do que nós imaginávamos que ele tivesse. Ele conhece de alguma forma um grupo chamado de Os Cavaleiros Sagrados. E enquanto ele fala sobre eles, o Oda usa sua maravilhosa forma de introduzir novos personagens na história do mangá, um monte de sombras. E é claro, começam as milhares de teorias, principalmente quando a sombra que está mais centralizada se parece muito na fisionomia do Shanks. Mas vamos com calma a respeito disso e aqui eu quero trazer uma teoria. Como nós já teorizamos milhares de vezes aqui no canal, acreditamos que Shanks é filho de dragões celestiais. O filme Red inclusive nos trouxe a família Fearland como sendo a família de Shanks, que são prováveis dragões celestiais. Isso daria contexto ao motivo pelo qual Roger lutou contra o Garp para proteger não apenas os escravos, mas também os Tenryubitos. Acreditamos até que Shanks seria filho de Shebeck e uma mulher da nobreza, mas de qualquer maneira temos praticamente o fato de que Shanks é um dragão celestial meio nascido ou meio sangue, mais ou menos como a lógica de um semideus nas histórias gregas. Mas por que estamos falando disso? É bem simples. Os Cavaleiros Divinos devem ter um motivo muito claro para serem chamados de divinos. Afinal, nem os Gorosei nem os Tenryubitos dão esse tipo de nomenclatura para qualquer um, já que eles sempre se colocam no topo de tudo e acima de todos. Dito isso, se assim como Shanks existissem outros filhos de dragões celestiais e escravas ou outros humanos, isso implicaria dizer que existem diversos meios-sangues por aí, certo? E mais, se assim como aconteceu com Doflamingo, alguns dos celestiais podem despertar o Haki do Rei, pessoas com sangue real ou com predisposição, assim como Shanks, poderiam surgir. Tudo o que queremos dizer aqui é que, de acordo com essa teoria, os Cavaleiros Divinos seriam guerreiros meio-sangue, que não podem ser mortos nem excluídos por terem sangue celestial, mas também não podem herdar as mesmas regalias que os demais puros, entre muitas aspas. Essa seria a mesma lógica pela qual Shanks é aceito pelos Gorosei e por aí vai. Não acreditamos que o Oda usaria o recurso de clones mais uma vez, principalmente porque todos imaginamos logo de cara que poderiam ser clones dos Yonkou, graças à sombra parecida com Shanks, e até algumas possibilidades de serem parecidas com Big Mom e Kaido e dentre outros, mas esse recurso de clonagem já tá aparecendo tanto na história que acreditamos que o Oda não usaria a mesma carta, e a ideia desses cavaleiros meio-sangue traria ainda mais profundidade pra obra. Imagina se aqueles que tiveram relação com pessoas não celestiais, é claro que a gente não queria estar falando assim deles, desonraram suas famílias como um todo e por isso existem famílias como a Fearland de Shanks que não são mais respeitadas como os demais Tenryubitos. Seria algo interessantíssimo e traria uma complexidade a mais pra obra. Mas é claro que a possibilidade mais provável, visto tudo que o Oda tem passado pra nós na obra, é que esses sejam clones dos Yonkous ou dos piratas poderosos do passado, e aqui entrariam personagens como Big Mom, Kaido, Shebeck e até o próprio Roger. O governo com certeza já teve acesso ao DNA deles de alguma forma, até porque existiram diversos combates entre eles e alguns personagens como Kaido já estiveram em posse do governo mundial. Então isso não seria impossível e é muito provável que o Oda siga essa mesma linha de raciocínio. Mas, se fosse para levar em consideração que One Piece é uma obra diferente das demais, essa teoria dos meio-sangue faria muito mais sentido para nós. Continuando, Dragon entra então no assunto sobre o Rei Cobra. Independentemente da verdade por trás disso, a morte de Cobra tornou Sabo um herói, já que aos olhos dos revolucionários, figuras importantes dentro do governo são consideradas monstros, pela forma como destroem a liberdade dos outros e se colocam acima. Porém, apesar de haver muitos desses, ainda existem alguns governantes inteligentes e justos, tal qual o Rei Cobra. Mas como o próprio Dragon diz, notícia ruim se espalha muito mais rápido do que essas nuances. Logo, para quase todas as pessoas, por ele estar no meio dos outros governantes, Cobra era tão ruim quanto, mesmo sendo um bom rei. Só que Sabo trouxe uma resposta que sinceramente nos surpreendeu. Mesmo aparentando frieza, de acordo com ele, se a forma como isso aconteceu vai ajudar o propósito da revolução, que assim seja. Isso mostra que Sabo é um personagem forte e que segue sua convicção até o fim, mesmo que isso custe sua reputação e possível verdade. Foi uma fala e uma cena muito curta, mas muito importante pro personagem. Então Ivankov obviamente questiona Sabo, já que o que foi noticiado foi que Sabo o assassinou. Ivankov até relembra daquela cena que pensávamos que Sabo havia morrido há um tempo atrás. Inclusive, podemos ver a foto colocada no jornal, onde vemos Sabo diante do corpo no chão do rei. E cá entre nós, essa foto parece
muito uma montagem mal feita pelo Morgans. E então começa o flashback. Podemos ver o plano de resgate dos escravos e os armazéns de suprimento dos Lordes Sagrados sendo destruídos enquanto eles correm na direção oposta, e Cara Azul aparece salvando um desses escravos até que um dos almirantes aparece, inclusive uma bela página dupla mostrando os poderes dele. Assim como ele, também vemos Lindbergh libertando escravos, cumprindo os objetivos que Sabo disse no início do capítulo que eles realmente conseguiram. É curioso imaginar como estamos vendo um flashback em que já sabemos o que acontece, mas mesmo assim queremos muito ver como isso aconteceu. Isso é simplesmente uma construção de história fenomenal, amigos. E finalmente podemos ver como os almirantes ficaram, entre milhares de aspas, limitados na batalha contra os almirantes, que se provaram muito fortes nessa luta, já que nem mesmo Sabo estava presente. Fujitora até tem uma cena muito cômica quando ele queria chamar uma chuva de meteoros para o campo de batalha, mas o campo de batalha é Mary Joyce. É impossível que isso acontecesse. E claro, temos o Touro Verde mais uma vez sendo incompetente na luta, não fazendo muita coisa para impedir o ataque. Surpreendentemente, do mais absoluto nada, os antigos membros da CP9 e da Water 7 aparecem todos de branco. É claro, os novos integrantes da CP0. Só é enganação como do nada o Oda os colocou de volta no meio dessa batalha. Só é engraçado como do nada o Oda colocou de volta eles nessa batalha. A gente ficou até surpreso lendo o capítulo, porque não faz muito sentido eles combaterem esses personagens ali, mas vamos ver se o Oda vai usá-los mais pra frente mesmo ou se foi apenas uma curiosidade. Sabo então aparece dentro do castelo Pangeia, procurando as chaves das algemas dos escravos e de Kuma, e o reencontra com Rosward e São Carlos. E esse maldito ainda queria capturar a Shirahoshi. Sinceramente eu espero que nesse flashback apareça o Sabo dando um cabo nesse infeliz. Bonnie também aparece de novo correndo para algum lugar, e essa personagem está em praticamente todos os lugares desde o fim de Wano, e agora faz muito mais sentido ela estar em Mary Joyce. Ela estava buscando pelo seu pai. Então Vivi aparece na frente do Lucy sendo escoltada por ele, e ela claramente reclama preferir a ajuda do vice-almirante com o pé na cova, Garp. É curioso ver a cara de frustração do Lucy, já que parece que ele também não queria ter que servir aqueles caras, os Neryubitos, mas ainda assim é cego pelo governo. Vale lembrar que Vivi está desaparecida, e ela foi aquela que Imu escolheu para a luz que deveria ser apagada com aquela foto, logo ainda existe algo muito misterioso a respeito da princesa, e provavelmente saberemos mais sobre isso na continuidade do flashback, mas acreditamos que é pelo seguinte motivo. O Cobra sabia o que o Poneglyph dizia em Alabasta mesmo sem saber ler aquela língua, que a arma não estava em seu país. Se ele sabia do que se tratava, provavelmente o segredo da Pluton é mantida pela família Nefertari, assim como os Kozuki com a escrita dos Poneglyph. Isso implica que em algum momento Vivi saberia sobre a arma, e como ela é a última herdeira, Imu gostaria de matá-la para que o segredo da arma morresse junto com ela. Mas é claro que o Oda pode nos surpreender com algo muito maior que isso. É quando finalmente chegamos à última página do capítulo, a audiência entre Cobra e os Gorosei. Cobra quer saber mais sobre o século perdido e sabemos o que acontece com qualquer um que tenha essa dúvida. E o pior de tudo, nessa cena ele entra sozinho, sem seus guardas reais, que também não temos nenhuma notícia sobre eles. E esse é mais um fim de capítulo que temos milhares de novas dúvidas e quase nenhuma resposta. O Oda simplesmente introduziu uma nova organização com 9 cavaleiros, que provavelmente tem cada um sua história pessoal, e que vão ser inseridos agora no final de One Piece rumo à guerra final. É muito personagem pra trabalhar, e o Oda disse que One Piece vai acabar em 5 anos. Eu sinceramente duvido muito. Como a página terminou toda preta, sem o degradê pro branco, teremos a continuação do flashback que sinceramente promete muito para o desenvolvimento da história do mangá. Aguardem, se inscrevam no canal e acompanhem para ver a nossa nova análise. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar aí embaixo o que vocês acharam. E se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Além disso, se inscrevam também no canal secundário do canal. Além disso, também se inscrevam no nosso canal secundário, o canal Os Supernovas, porque nós vamos postar bastante conteúdo por lá também. Se você quer contribuir para o canal de mais alguma forma, considere dar uma contribuição pelo Pix aí embaixo. Ele também tá aí na descrição. E nós estamos fazendo live lá na plataforma roxa, então se você ainda não nos segue por lá, já façam isso. Muito obrigado, galera, e é isso. Valeu!